Dinheiro. Pensa num tema que tem um tabu e ele encaixa perfeitamente aqui no nosso Caixa Preta do Trabalho. Para falar aqui comigo hoje, eu trouxe uma amiga, uma querida, a gente tem feito muitos trabalhos juntos, Simone Marques, uma pessoa especialista no tema dinheiro, hein, Simone? E hoje nós vamos quebrar os tabus e caixa preta sobre isso. Eu sou da época, Simone, que a pessoa recebia o contra-cheque e abria ali, ó, escondidinho pro colega ou em casa, ele não mostrar para ninguém, né? As pessoas não saberem qual que era a renda dele. E a gente precisa tratar esse tema de forma muito mais aberta, né, Simone? Então, ó, tô apresentando aqui Simone Marques, minha amiga, vai ajudar a gente a conduzir esse tema hoje. Se apresenta aí para a gente já começar esse tema aí que vai ser estouro. Vamos juntos, um grande prazer estar aqui, Márcio, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Simone Marques e eu sou administradora, especialista em finanças, trabalhei no banco durante 10 anos e desde 2022, na minha transição de carreira, eu venho ajudando famílias, empresários, empresas a dominarem esse assunto e hoje, com certeza, o papo vai ser muito esclarecedor. Maravilhoso. Ó, Simone, como aqui eu como gestor de pessoas, né, a minha trajetória ela foi muito voltada em gestão de pessoas, RH, Sim. nós vamos abrir esse tema falando um pouco de aonde que se conecta a saúde financeira da pessoa, o momento financeiro da pessoa, na hora que a gente compara com performance profissional. Sim. Meu entendimento é que quando a pessoa está com a vida financeira bagunçada, ela tem um impacto em todas as esferas da vida, né? Profissional, familiar, no relacionamento com os amigos, a pessoa não dorme bem, as questões emocionais ficam abaladas. Mas vamos dar um foco aqui no viés profissional. Certamente você já atendeu, né? Deu mentoria em pessoas, assim como você pode contar também a sua história que veio de banco, é, mas atendendo profissionais aí que às vezes está num momento bagunçado. Então, qual que é o seu sentimento e a sua experiência quando a gente fala assim, performance profissional versus o momento financeiro da pessoa? Márcio, hoje nós temos um cenário que cerca de 78% das famílias brasileiras elas estão endividadas. Eu sempre falo que essa estatística é uma estatística muito triste e ela denuncia o quanto nós temos uma população carente de educação financeira. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender que a nossa vida ela é sistêmica. Uma área, com toda certeza, impacta a outra. E a vida financeira não é diferente. O financeiro hoje, aquilo que a pessoa sente quando ela abre o extrato do banco, quando ela enxerga a realidade, com certeza impacta as outras áreas da vida. Desses 78% dos brasileiros endividados, cerca de 60% relatam que com certeza a produtividade no trabalho foi impactada. Isso é muito fácil de você perceber. Quando você ali, inclusive quando eu estava no banco, mesmo dentro de uma instituição financeira, trabalhando com colegas endividados, naturalmente, grande parte do tempo em que ele estava ali dedicado ao trabalho era também preocupado com as questões financeiras, talvez ali sendo cobrado durante o expediente, e isso gera tensão e queda da produtividade com toda certeza. Finanças É. é um assunto que impacta todas as áreas da vida, não só do trabalho, mas familiar, saúde emocional e todas as outras. Exato, né? E eu já atendi várias pessoas quando eu estava dentro de empresa, como RH, o empregado normalmente ele tem aquela ainda imagem que a área de recursos humanos é ali a mesa de lamentações. Sim. Isso é histórico, né? Por mais que hoje os RHs tenham evoluído, mas ainda o empregado espera ali naquela área como uma área de atendimento, uma área de atendimento psicológico, emocional. E eu já recebi no meu histórico muitas pessoas querendo sentar ali para poder resolver alguma coisa, né. Então, você tocou muito bem, assim, o quanto finanças impacta emocionalmente. E isso até, assim, a nível de vigor, né, Com toda certeza. vitalidade, aquela energia para trabalhar, se você não tiver organizado financeiramente, as suas questões emocionais ficam abaladas, hein. Com certeza, imagina a sua perspectiva de começar um novo mês, tendo que trabalhar, entregar um resultado para aquela empresa e
vê ali no final do mês o dinheiro na conta não ser suficiente para as suas necessidades. Ao mesmo tempo que, de uma forma direta, a empresa não tem responsabilidade sobre as escolhas que o indivíduo fez, ainda assim a empresa sente e sofre com a consequência de tudo isso. E hoje, na minha empresa, eu presto consultoria financeira para empresas, para pessoas físicas, para os casais. E hoje eu estou atuando dentro de uma empresa, prestando consultoria para os colaboradores. A empresa decidiu fazer esse investimento por perceber o quanto que esse impacto estava ali gritando nos resultados do negócio. Então, a empresa, eu entendo que ela não tem uma responsabilidade sobre, mas existe algo que ela pode fazer, levando educação financeira para conscientizar e, consequentemente, reverter essa queda da produtividade. Normalmente, né, sobra mês no final do dinheiro. Exatamente. A gestão financeira, quando ela é ineficaz, é isso que acontece. E aí, já pegando então esse gancho de você atendendo profissionais dentro de empresas, né, empresas te contratando, eu também, enquanto gestor de RH, por muito tempo, normalmente uma empresa tem o banco parceiro ali, né? Aquele banco que é o pagador de salários, o empregado é admitido, você tem que abrir a conta no banco tal. E quando eu tratava o assunto remuneração dentro das empresas, sempre vem aquela demanda assim, vamos dar um treinamento de planejamento financeiro para os empregados. E aí, a primeira indicação que vinha para a gente era, traz o gerente do banco ali para ele poder falar. Cara, por muito tempo eu aceitei o gerente do banco vir falar com os empregados. Depois eu cortei esse negócio. Primeiro, o gerente do banco, ok, ele é um especialista em dinheiro, mas ao final ele tem o CTA dele, que ele vai pedir o cara para fazer um investimento em algum fundo, DI, CDB, o que for. E eu falava assim, gente, o empregado ganha 2 salários mínimos, aí ele tem que pagar aluguel, itens escolares dos filhos, alimentar, ter um momento de lazer e você vai falar com ele para fazer investimento em fundo? Não vou mais topar isso. Um dia eu até confrontei e falei assim, nós estamos abertos a falar que o empregado ele tem que abrir novas fontes de renda, né? Ou se ele está desenhando uma nova trajetória de carreira para poder ganhar mais dinheiro dentro da empresa, se dentro de casa ele trabalha renda familiar, né? Ao invés de olhar só para a renda dele, ele está olhando renda familiar. Então eu cortei esse negócio de gerente de banco, vim falar de educação financeira com os empregados, né? Mas conta para a gente um pouco assim, sem entregar tanto ouro, né? Claro, porque você dá consultoria e mentoria, mas dentro de empresa, né? Qual que é o tipo de abordagem que você faz com os empregados, né? Como que ele pode ali organizar realmente aquele recebível do mês? Olha, você trouxe vários pontos importantes. Primeiro, quando nós falamos do gerente de banco, eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu fui 10 anos, ele tem, a grosso modo, ali, a obrigação de ensinar a como movimentar aquela conta, os produtos que o banco tem para oferecer e como que o colaborador pode usufruir daquela prateleira de produtos. E isso não é conscientizar sobre o uso do dinheiro. Pelo contrário. Eu costumo dizer que todos os produtos do banco, eles são interessantes, desde que eu traga para aquela pessoa qual é o cenário atual dela, qual é a necessidade dela. Eu não posso oferecer um consórcio para alguém que está endividado. Sim. Eu preciso explicá-lo como economizar, como fazer sobrar para pagar a dívida. E o trabalho que nós fazemos hoje dentro das empresas é trazendo para o colaborador, primeiro, que ele não precisa trocar de emprego para organizar a vida financeira. O dinheiro ele não é um vilão, o dinheiro ele é um facilitador. E essa consciência financeira vai ajudar, inclusive, na retenção de talentos. Porque há quem fique trocando de emprego na busca dessa melhoria. Porém, a renda, ela aumentar por si só, não resolve o problema se eu não te ensino primeiro a gerir. Então, o trabalho começa olhando para o cenário atual. É assim que você começa um trabalho de conscientizar sobre dinheiro. Hoje você está endividado,
Você está no 0 a 0, paga tudo e não sobra nada, ou o dinheiro está sobrando. Uhum. Diante do cenário atual, nós vamos traçar os objetivos financeiros. O endividado precisa fazer cortes para que o dinheiro sobre. Aquele que está no 0 a 0 precisa identificar onde ele também pode começar a reduzir o gasto para que o dinheiro sobe, para que aí sim ele comece a investir pensando em reserva de emergência. Perfeito. E aquele que já tem uma sobra, nós orientamos como investir melhor. Uhum. Há quem foque hoje apenas em como investir, mas esse nunca é o primeiro passo. O primeiro passo é estado atual. Qual é o Aham. seu cenário hoje? Perfeito. Assim, é mentalidade, né, Simone? Sim, Porque certamente você deve atender pessoas que você pode jogar R$ 1 milhão na mão dela e daqui a pouco ela está endividada novamente, com né? certeza. Isso eu conheço pessoas que é dessa forma. É Sim. impressionante a capacidade da pessoa de queimar o dinheiro, né? Investimentos errados, consumo além dos limites adequados e o dinheiro some rapidamente, né? Então tem uma questão forte de mentalidade nisso aí, né? Muito, porque o grande vilão do enriquecimento, ele é o padrão de vida. Não é sobre a sua renda, não é sobre quanto você ganha. É a capacidade que você tem de fazer boas escolhas. Por isso que eu disse, hoje você tem um incremento na sua renda de R$ 1.000, você troca de carro. Uhum. Você tem um incremento na sua renda de R$ 2.000, você mora o lugar onde vive ou troca os seus filhos de escola. Então, aquele aumento, aquele incremento de renda não te traz um oxigênio, um respiro, uma condição de fazer reserva. Você continua com o seu orçamento, que eu chamo de entupido, né? Uhum. Você ganha, paga as contas e não sobra nada, que é a famosa corrida dos ratos. É. E isso gera uma insatisfação muito grande para o colaborador. Talvez ele coloque a conta disso na empresa, mas é sobre gerir o que tem. Aham. É sobre viver. Eu sempre falo que o grande salto é você viver um pouco abaixo do seu padrão. O dinheiro precisa sobrar. E você só consegue isso olhando para cada gasto no detalhe e observando oportunidades de você gastar menos. Uhum. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, dessa busca pelo prazer o tempo todo e prazeres imediatos, o brasileiro tem um grande problema de pensar no longo prazo. O Uhum. brasileiro tem grande problema em pensar que eu preciso ter dinheiro para quando o imprevisto acontecer. Sim, E eu falo que o imprevisto ele não é azar, ele é a vida acontecendo. O sim. carro estragar, um eletrodoméstico estragar, faz parte da vida. Agora, se você tem dinheiro guardado, o seu estresse ele é muito menor. Então, planejamento, eu falo que ele não é prisão. Uhum. Pelo contrário, é para te trazer uma vida muito mais tranquila no trabalho e em família também. Perfeito. Então tá. Então, para falar em família, a composição familiar, ela veio mudando ao longo dos anos, inclusive os papéis internamente, né? Sim. O papel do homem, o papel da mulher, as famílias talvez mais enxutas, porque, por exemplo, eu venho de uma família, da parte da minha mãe, eram 9 filhos. Hoje eu tenho 2 filhas. Sei lá se as minhas filhas terão filhos, né? Sim. Mas, nessa primeira virada de chave, assim, da composição familiar, nós saímos, né, boa parte das famílias já saíram daquele papel do homem provedor Sim. e a mulher dona de casa. Hoje, a gente já fala em renda familiar. Em Perfeito. alguns casos, até o filho participa, né, daquela composição da renda, ou pelo menos de não dar despesa. E aí, dentro até da abertura aqui do nosso podcast de hoje, eu falei assim, poxa, dinheiro é um tabu em muitas relações familiares, dos amigos, dos colegas de trabalho, isso é um tabu. O que você aconselha, assim, até mesmo que, para que a pessoa tenha um avanço nesse tema de organização financeira, é muito importante estar aberto dentro de casa para poder falar do tema, para poder fazer uma gestão financeira da renda familiar, né? Com certeza. Márcio, esse ponto ele é tão importante, porque eu falo que se as pessoas derem um Google hoje e perguntar, né, qual que é a razão pela qual os brasileiros mais se divorciam no Brasil hoje?
Top 1 vai ser comunicação e assuntos relacionados a dinheiro. Uhum. É urgente nós trazermos esse assunto para dentro de casa. E o que eu ensino para os casais? Primeiro que a gente precisa entender que casamento é parceria, é soma. Não existe um modelo que funcione no regime 50-50, É. ou até mesmo onde um não sabe da renda do outro ou das decisões do outro. Porém, não justifica só falar do assunto, é falar com abertura, com clareza e com verdade. Uhum. Diante disso, é estar aberto para esse planejamento em conjunto, onde são estabelecidos objetivos familiares, ou seja, objetivos para a família em conjunto, mas enquanto indivíduo também você dá foco a que esses indivíduos se realizem. Então é importante que o homem tenha os sonhos dele, a mulher os dele e ambos em comum. E um seja um facilitador para que o outro também seja alguém realizado. E o grande problema das relações é, mesmo estando casado, relações individualistas. Cada um tem o seu dinheiro, um não tem acesso à renda do outro. E aí eles desprezam o grande trunfo que nós temos enquanto casal, que é essa potência quando você une. E isso não é sobre, eu ganho mais, então eu vou contribuir mais, isso é um problema, não. E o casamento é parceria. É natural que quem traga uma renda maior contribua mais. Mas o grande ganho aqui é que os casais falem do assunto. Sim. É preciso estar confortável, não dá para ter uma relação onde um está satisfeito e o outro se sente sufocado ou sobrecarregado. Precisa falar desse assunto e encontrar a melhor forma para gerir isso dentro da sua família. Eu já convivi assim com casais que o homem financeiramente estava voando e a mulher tá passando um momento emocional crítico, Sim. porque as coisas do lado dela não estão acontecendo. E daí, como um não conversa com o outro sobre isso, né? E poxa, o nível de submissão, ele ainda existe muito em muitos relacionamentos. Daí a mulher tá ali com um problema emocional grave, porque profissionalmente ela não tá performando, os resultados dela não estão acontecendo, o homem tá voando e às vezes o cara quer tentar puxar ou não entende aquele cenário ali justamente porque não tem um tipo de conversa tão aberta. E isso é um grande problema. É um grande problema porque isso é que leva a relação a ter rachaduras até que ela se separe de vez, deixe de existir. Eu percebo muitos casais próximos a mim mesmo que hoje estão se divorciando, hoje estão juntos, mas não tão juntos, né? Estão dentro daquela relação, mas já não se comunica, não se fala, por não trazer o assunto. Sim. E, obviamente, quando nós falamos de acordo dentro das famílias, não existe receita de bolo. É o que funciona para cada família, é o estilo de vida de cada família e com quanto cada um pode contribuir. Mas é muito importante unir forças e não pensar de forma isolada. Porque se você toma uma decisão hoje sem conversar com a sua esposa e ela, por sua vez, toma sem falar com você, a família pode ir à ruína por uma decisão que não foi tomada em conjunto. Exatamente, perfeito. Nessa pegada familiar também, as mulheres, outro dia eu fiz um podcast sobre mulheres, as mulheres mudaram o jogo nos últimos tempos. As mulheres começaram a empreender, as mulheres sempre foram mais estudiosas do que os homens, né? Tudo que mulher pega, normalmente ela se dedica, ela faz acontecer, e agora elas entraram forte, vocês entraram muito forte para o mercado empreendedor, né? O mercado de trabalho, ok. Existem vários estudos que sempre falaram o quanto o salário da mulher é tantos por cento abaixo do salário masculino, dos homens. Posições. As mulheres têm mais chances na hierarquia organizacional do que os homens, né? Isso sempre foi muito comum no ambiente corporativo. Mas as mulheres também agora começaram a pisar forte no terreno do empreendedorismo. Sim. E aí é um grande problema, porque o empreender começa a entrar dinheiro no caixa ali, que não é um dinheiro para uso pessoal. Sim. Né?
pode desdobrar aí para falar assim, gente, não se enrolem com o dinheiro do caixa, aquele dinheiro não é seu, né? Sim, nós temos hoje um movimento onde a mulher cada vez mais tem se tornado dona do próprio negócio. Eu fui executiva de um grande banco, de uma multinacional, 10 anos, e hoje olho para trás e vejo quanto que essa jornada, pela qual eu sou muito grata, me preparou para hoje ser dona do meu negócio. A gente precisa trazer luz que dinheiro no passado não era assunto de mulher. E hoje isso não existe mais, porque a informação ela está ao alcance de todos nós. A Uhum. mídia, a internet, fez com que esse assunto chegasse também à mulher. E eu, inclusive, incentivo mulheres a participarem dessa discussão enquanto família, a trazerem as opiniões, o ponto de vista, isso independente do quanto ela contribui com dinheiro ou não. Porque, mais uma vez, quando nós falamos de família, a contribuição não é só com dinheiro, é o investimento de tempo, de dedicação e tudo isso. E aí, quando nós falamos de empreender, a regra é diferente de quando nós falamos de orçamento familiar. Eu Uhum. falo o seguinte, o dinheiro da sua empresa, ele é da sua empresa, ele não é seu. E ele tem objetivos, cobrir os custos do seu negócio, reinvestir para que ele cresça, pagar os impostos, pagar tudo que você precisa para que o seu negócio se mantenha e cresça. E Uhum. baseado naquilo que entra na empresa, a maioria dos empreendedores, eles têm aquele dinheiro como deles mesmos. O Uhum. dinheiro entrou, eu vou pagar a escola do meu filho. O dinheiro entrou, eu vou sair para comer fora. E não é assim que se estabelece uma relação saudável entre o dinheiro da empresa e o dinheiro do sócio. O que você precisa fazer? Muito simples, ter um fluxo de caixa, onde você tem clareza de quanto de fato entra no seu negócio e os custos que você tem com ele e definir o seu salário. É Uhum. preciso você ter um prolabore. Entendeu? Quanto que a sua empresa pode te pagar hoje? A gente precisa também se lembrar que nem sempre quando a empresa nasce, ela tem condições de te oferecer uma retirada. E se você não respeita o tempo do dinheiro, muitas empresas são fadadas ao fracasso antes de 2 anos justamente por causa disso. Uhum. Falta de gestão e de planejamento. Por isso Perfeito. que talvez a pessoa hoje é técnica e boa em alguma coisa e top abrir o próprio negócio, isso não quer dizer que ela está preparada para gerir. É É, preciso ter um especialista junto para te mostrar como que você vai administrar o dinheiro que vai entrar no seu caixa. perfeito, excelente. Tem um estudo recente do IBGE que fala 90% da população brasileira ganha, em média, R$ 3.057. Sim. Daí, isso certamente começou a despertar nas pessoas a vontade de empreender, porque quem não está no terreno do empreendedorismo, quem não é empresário ainda, fala assim: poxa, eu trabalho aqui 30 dias para ganhar um salário, eu me esforçando ou não, é esse o salário que eu vou ganhar, e o meu colega ali abriu um negócio próprio e tá, né, trocou de carro, mudou de casa, viaja, tem flexibilidade para poder fazer momentos de lazer, diferente de um CLT que tem que planejar ali as férias, né? Mas na realidade, o que eu vejo em grandes empresários é que, como ele paga todo mundo primeiro, o final é o dele, né? É muito comum, eu vejo pessoas assim, poxa, eu gerei ali uma receita mensal do meu negócio, eu pago todos os fornecedores e tal, 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 e o final é o meu. Então, a sua orientação é qual que é o do prolabore do empreendedor, as despesas, e lá na frente o que, que vai dar de caixa, resultado, como ele vai administrar aquele recurso, né? Exatamente. Você, dentro da sua empresa, é um custo. E o que é importante a gente trazer clareza, como que eu estabeleço meu prolabore? Você precisa entender se você contratasse alguém lá na sua empresa para fazer exatamente o que você faz. Se Perfeito. você é um auxiliar, se você é um gestor, qual que é a sua capacidade de gerar receita para o seu negócio? Porque a grande questão é que existem empresários hoje com prolabores muito alavancados, Uhum. superior ao que deveria ser. Eu quero ter um prolabore maior? Ok, então vamos focar em aumentar a receita também. Então, com certeza, o prolabore entra
entra como um custo. Uhum. Óbvio que você precisa ter a sua retirada. Porém, é um prolabore que precisa estar ajustado à realidade da empresa e você precisa ter essa consciência desse limite. Uhum. Se você estabelecer um prolabore de R$ 10.000, você não pode fazer uma retirada de 15. Sim. É esse respeito em entender que o dinheiro da empresa, ele é da empresa. Ainda que a empresa seja sua, ela existe compromissos e custos a serem hoje custeados e, ao mesmo tempo, a demanda de ter oxigênio, de ter fluxo, de ter dinheiro para reinvestir. Uhum, perfeito. E, Simone, assim, no passado, quando esse tema começou a ser abordado fortemente pelas pessoas dentro da empresa e tal, normalmente o que os consultores falam é assim, tenha alguma ferramenta aonde você vai colocando ali as suas despesas, né? Vamos falar tanto para quem é empresário ou a pessoa que é um CLT e vive do salário. Se você quiser separar, Sim. fique à vontade. Mas, por exemplo, normalmente quando a gente falava para as pessoas, os consultores e analistas, especialistas, falavam assim, tenha uma planilha de Excel aonde você vai lançar lá. Comprei um pão, não sei o quê, saiu... Você acha que isso funciona de verdade? A planilha, Márcio, ela é uma ferramenta de controle. A planilha por si só não te torna alguém organizado. Uhum. Ela vai te ajudar a enxergar para onde o seu dinheiro está indo. Eu tenho planilhas distintas que eu disponibilizo para os meus clientes, a da pessoa física e a da pessoa jurídica. Uhum. A da pessoa jurídica é um fluxo de caixa. É você lançar todos os dias o que entra e o que sai. Uhum. Isso vai nos trazer lá no final do mês indicadores. Como que está a sua receita comparado ao mês passado, ao ano passado? O quanto você ainda precisa pôr energia para que a sua receita aumente? Uhum. Quais são os seus custos? O que o empresário quer? Dinheiro no bolso. Isso ele consegue de duas formas. Cortando custo, custo precisa ser revisto sempre. Uhum. E tendo mais lucro, aumentando receita de forma inteligente. Perfeito. Porque faturamento, ele é vaidade. O que importa para o empresário é o lucro. Então, o fluxo de caixa vai nos trazer esses indicadores. Dali eu consigo extrair o que precisa ser corrigido e melhorado. Uhum. Quando eu falo da pessoa física, a planilha ela vem dividida. Lazer, casa... É importante você entender quanto você custa. Qual que é o mês da sua família? Quanto é o mês da sua família? Pagando a escola, a água, a luz, o lazer, o sacolão, o açougue. Qual que é esse valor no final do mês? Uhum. É importante saber até para você desenhar a sua reserva de emergência. Perfeito. Que a regra vai dizer que precisa ser pelo menos 6 meses esse valor. Uhum. Então, sim, a planilha vai te trazer um norte. Mas se você não olha para a planilha e enxerga o que precisa ser cortado, reduzido, melhorado, não adianta. Então, não é só alimentar a planilha. É no final do mês trazer aí uma conclusão da onde pode ser aí implementado melhorias. Perfeito, excelente. Ok, então isso pode ser para a pessoa, né, que é um CLT, que tem uma Sim. renda, assim como para um empreendedor, como ele organiza ali os custos do negócio, Sim. inclui ali o prolabore dele, é o prolabore que vai gerar ali a parte pessoal dele para ele controlar as despesas Exatamente. familiares, né? Sim. E aí, até agora a gente falou só de dor, né? É o cara que deve, é o cara que tem que juntar dinheiro, é o cara que tem que se organizar. Agora vamos falar um pouquinho, então, da pessoa que saiu desse cenário de dor e começou já a dar o passo de ter uma reserva financeira, de conseguir ter um acúmulo de capital. Na sua abordagem, quais são as orientações que você dá para essas pessoas? Porque, assim, você não vai ficar só tratando paciente, né? É isso. Vamos ter também uns pacientes bonzinhos, Sim. né? Pessoas saudáveis, vamos dizer. Exato. Né? Então, eu imagino que você tem dois públicos. Você tem a pessoa que precisa de um tratamento. Sim. E as pessoas que precisam de orientação já... poxa, tem um dinheiro, o que fazer? O que né? fazer, exatamente.
Volto a dizer que a importância do planejamento é para que você chegue nesse lugar, de alguém que realiza mais, de alguém que tem tranquilidade financeira. O motivo pela qual é importante a gente olhar para os números é para isso, para você chegar nesse ponto. Se alguém que não pensa em dinheiro o tempo todo, como vou pagar as contas de amanhã? Como vou pagar a folha de pagamentos? Eu tenho clientes nesse cenário, né, que se preocupam todo mês, por enquanto, sobre como vai custear. Então, o planejamento vai te ajudar a sair desse cenário. Nós queremos o superávit, né? Que você tenha uma receita além da sua despesa, que o dinheiro sobre. Uma vez que o dinheiro sobra, a gente começa a construir aquilo que é primordial. E o primordial é a reserva de emergência. Você ter dinheiro, independente se você é pessoa física ou jurídica, para aquele mês que algo sair fora do planejado. Sim. É natural no empreendedorismo você ter meses em que você fatura menos, assim como é natural lá na pessoa física, você ter um mês que você tem um gasto não esperado com remédio, não esperado com carro. Então, o primeiro passo é a gente começar a construir a reserva de emergência. Ter esse dinheiro para o seu oxigênio quando o imprevisto vier, seu estresse é muito menor. Uma vez que você tem a reserva de emergência, aí nós começamos a pensar no médio e longo prazo, dinheiro para você trocar de carro, trocar de casa, com planejamento, aproveitando boas ofertas no mercado. Quem tem dinheiro tem poder de compra. Isso. Quem tem dinheiro tem liquidez para que você consiga, inclusive, pensar mais à frente em alavancar o seu patrimônio, como melhorar o conforto da sua família, como expandir o seu negócio. Então, o primeiro passo é ter a reserva de emergência, depois nós começamos a traçar os próximos passos. Perfeito. O dinheiro veio para nos tornar alguém mais realizador. Então, nós traçamos os objetivos, afinal de contas, o que você quer? Onde você quer chegar? Que vida você quer ter? Baseado nos objetivos, que é muito individual de cada um, nós colocamos o dinheiro para trabalhar a seu favor, para que naquele momento oportuno você consiga realizar. E assim, Simone, vou te dar um depoimento meu, pessoal. Eu escrevi meu livro, no meu livro tem isso. E vou te falar assim que eu fui doutrinado pela minha mãe, né? Sim. E olha que engraçado, né? Minha mãe hoje tem 65 anos. O meu pai era um cara que adorava lazer, viajar, gostava de coisa boa. Sim. O perfil do meu pai era do cara da coisa boa. E a minha mãe, perdi meu pai com 45 anos de idade. Ele foi muito novo, eu tinha 12 na época. 11 para 12. Mas a minha mãe, ela sempre teve um olhar de patrimônio. Sempre olhou para patrimônio. Sim. Mesmo na época onde meu pai era o provedor da casa, ela era mais a dona de casa. Sim. Ela também teve o histórico dela de trabalho, mas a minha mãe, ela sempre foi de construção de patrimônio. E aí, eu fui entendendo aquele negócio e tal, aí entrei para o mercado de trabalho. Teve um período, lá quando eu tinha em 2002, quando eu tinha uns 22 anos, imóvel tava valendo nada. Imóvel não valia nada. Eu lembro que carro era valor de apartamento, assim, né? Sim. Quem dera se a gente voltasse nesse cenário novamente, né? E aí, né, minha mãe sempre falava muito isso, aí nós começamos a comprar imóveis. E comprar assim, dava o que tinha de reserva ali, comprava, pagava financiamento direto com o construtor, porque saía muito das taxas bancárias, aí alugava o imóvel, o próprio aluguel pagava ali o financiamento, e daí eu entendi que isso era uma bola de neve, sabe? Recorrente, falei assim, gente, poxa, esse negócio é legal, né? Sim. Então, eu acho que nós ficamos assim uns 15 anos fazendo esse negócio. Sim. E hoje a gente colhe fruto. Né? Sim. Tem renda de aluguel, que é a renda paralela ao negócio, que me dá liberdade para poder fazer loucura aí, falar assim, pô, vou abrir um negócio, vou arriscar, não sei o quê, porque eu sei que tem algo garantido ali. Quando a gente fala de mentalidade, as pessoas acabam não olhando para o futuro. Sim. Né? E o futuro é agora, né, Simone? É isso. O que você vai ter lá na frente de uma aposentadoria ou decidir quando vai ser a sua aposentadoria é uma construção do hoje, Com né? certeza. Então, assim,
vamos falar um pouco o quanto a pessoa precisa ter um olhar importante de o que eu posso fazer hoje para coletar um fruto lá na frente e 15 anos, 20 anos hoje passa numa velocidade que é impressionante, né? É verdade. Você colocou muito bem que a sua mãe te trouxe esse olhar. O grande problema é justamente ali na infância o que a pessoa viu e ouviu sobre dinheiro. A maioria ouviu que dinheiro é dor, que você precisa trabalhar muito para ter dinheiro, que é com muito esforço, né? Que você vai ficar ali muitas horas numa empresa, talvez, para ter dinheiro. E, ao mesmo tempo, foi criado também nesse contexto de muita escassez. E é Uhum. por isso que a grande maioria das pessoas não conseguem vislumbrar que existe uma vida para além disso. Sim. Quando você muda a mentalidade e traz, inclusive, essa nova construção de padrão, que dinheiro não é vilão, que dinheiro é facilitador, que independente da sua renda, você já pode começar a construir o futuro, aí nós conseguimos virar o jogo. Porque quando as pessoas falam assim, mas eu não tenho condições de fazer o que o Márcio fez e hoje começar a investir em lote ou até mesmo em uma casa. Mas quando você olha para o cartão de crédito, Uhum. a pessoa está pagando R$ 1.000 de cartão, R$ 2.000 de cartão ou até mais. As Uhum. pessoas, muitas das vezes, hoje não têm um carro, mas está pagando R$ 300 numa prestação de um iPhone. É Então, isso aí. quando você muda essa mentalidade, você começa a entender que, primeiro, o futuro é construído agora. Uhum. Hoje você já vive, né, fruto das escolhas que você fez há uma década atrás. Mas Sim. como será daqui 10 anos? Você Uhum. já começa a construir isso hoje. A começar por isso, diminuindo o seu padrão para investir no futuro. Você pode fazer isso através de fundos de investimento. Os bancos têm hoje os fundos mobiliários. Até mesmo para poder investir em imóvel, você não precisa ter um imóvel. Perfeito. Você se torna sócio ali de um galpão de logística, por exemplo, e recebe dividendos na sua conta todo mês. É a magia dos juros compostos. Isso. Existem várias formas de você fazer isso e começar a investir com qualquer valor. Uhum. Eu sempre falo que R$ 100 é melhor do que nada. É. E aí você começa a ver ali o seu dinheiro prosperando, o seu dinheiro crescendo, e aí você tira os olhos dos prazeres momentâneos e começa a construir um futuro muito mais seguro, um futuro que te permita realmente liberdade geográfica, que te permita fazer escolhas e não viver só à mercê da necessidade do todo dia. Uhum. Perfeito. E aí a gente reforça o conceito de que não é criar novas fontes de renda para te ajudar a pagar a conta Sim, ou para te proporcionar naquele momento ali degustar ambientes ou coisas que você talvez não faça porque a sua renda mensal está limitada, né? A ideia de construir novas fontes de renda é para alavancagem, construção de patrimônio, um sim. futuro mais próspero, né? E aí, assim, Simone, eu imagino também, quando eu imagino os seus alunos, né, os seus mentorados, Sim. olha, diante da cultura do brasileiro, até chegar ao ponto dele falar assim, eu preciso de um profissional para me ajudar, demora. Ele já pedalou no areia movediça ali e né, é o último recurso. Sim. Né? Então, eu queria que você desse aí dicas e orientações de quais são, talvez, os sinais que a pessoa pode começar a perceber de, poxa, preciso de alguém para me ajudar. Porque, normalmente, a pessoa só, de repente, nada é de repente, Sim. mas a pessoa, ela se vê num momento complicado, mas não sabe a origem, né? Ou não conseguiu ler sinais que apontavam que daqui a tanto tempo eu vou ter um problema grave, né? Sim. Então, quais são as orientações que as pessoas precisam ficar de alerta para falar assim, opa, deixa eu já cuidar disso aqui enquanto eu ainda estou só espirrando antes que vire uma gripe. É muito importante a gente trazer aqui clareza de que mentor é acelerar resultados. Você ter hoje um mentor em qualquer área da sua vida, com toda certeza, te leva do ponto A para o ponto B mais rápido. E aqui nós estamos falando de mentoria em todas as áreas da vida.
Um coaching hoje que vai te ajudar na academia, vai te ajudar a ter um resultado esperado com o seu corpo muito mais rápido, direcionado, sem lesões. Uhum. Então aqui não existe um momento urgente de se procurar ajuda. Todos nós deveríamos sempre ser acompanhados por alguém. Por quê? Porque ainda que o meu cenário seja favorável, um especialista vai me ajudar a enxergar melhores oportunidades no mercado. Perfeito. É importante a gente entender que o grande problema do ser humano é sempre o orgulho. O querer tentar aí sozinho e só diante de um problema grave procurar ajuda. Nós precisamos disseminar a importância dessa antecipação. Por que não você já começar a construir a sua vida naquilo que é certo, pautado em regras que vão te permitir ter uma vida mais tranquila financeiramente, muito mais rápido. Então, um dos sinais que as pessoas me procuram quando ele já está acontecendo é o superendividamento. Uhum. Simone, eu estou endividado nos 3 cartões, a conta não fecha, como eu vou fazer? Ou o casamento está quase acabando, cenários em que a empresa já não consegue custear ali mais nem o básico, e esse é um cenário ruim de procurar ajuda. Porque nem sempre, eu falo que o consultor não vai fazer milagre. Nós talvez vamos precisar ali de um oxigênio vindo de um outro lugar para poder levantar aquela situação. Então, antes de chegar a esse ponto, procure ajuda antes. Uhum. Como que você pode dominar as suas finanças? Não existe aqui uma regra de quanto eu preciso ganhar ou quanto eu preciso faturar para precisar de ajuda. E o melhor momento de você procurar ajuda é quando você ainda é pequeno. Para que você possa crescer certo. Uhum. Quando você ainda é jovem, para você aproveitar as melhores oportunidades que o mercado vai te dar para alcançar a sua independência financeira mais rápido. Então, assim, o mentor é acelerar resultado em qualquer área da nossa vida. Pessoal, um especialista, uma mentoria, não adianta procurar a pessoa quando você já está dentro do caixão. Porque né? É o que normalmente as pessoas fazem. Imagina, vamos colocar aqui um profissional que é os psicólogos, os terapeutas. Sim. O terapeuta e o psicólogo, historicamente, eles já falaram, gente, eu não tô aqui para atender doido, para quem já está em depressão. O meu trabalho é um trabalho contínuo. É isso. Né? Se você já está mal financeiramente, vamos trazer para o nosso tema, Sim. talvez o papel do mentor vai ser de fechar a tampa do caixão. Isso. De falar assim, ô empresário, você foi empresário, o negócio se enrolou financeiramente e você está me procurando aqui para a gente pensar uma alternativa. Olha, a sua alternativa, sabe o que é? Fechar a empresa. Né? Exato. Então, é muito importante a gente também deixar claro que o papel do orientador, do especialista, de uma mentoria, a turma bate muito no nome coach. Sim. Né? Mas um especialista e profissional em qualquer área, assim como eu sou em gestão de pessoas, você é em finanças, Sim. a pessoa tem que saber ler quais são os sinais que estão me apontando para um cenário crítico, aonde que eu tenho que tomar uma decisão de buscar uma ajuda externa, porque tem muito empresário que fala que a minha escola é a escola da vida, esse é um grande problema. Sim. E também está aberto a, primeiro, falar a verdade. Em muitos clientes que eu atendo, e eu também já vi no viés de finanças, as pessoas não falam a verdade. Sim. Você precisa ali de 4 reuniões para a pessoa te dar a real do que está acontecendo. Né? Verdade. Então, assim, ser aberto, ser honesto, dar todas as informações, saber que talvez você tem que antecipar essa decisão de contratar um profissional, né? Porque senão o papel do profissional vai ser de dar a pior das notícias. Exato, por isso que eu disse que o melhor momento é agora. Não espere amanhã. O melhor momento é agora,
Porque ainda que o seu cenário esteja favorável, nós teremos condições de potencializar os seus ganhos, de te fazer ter uma visão de negócio que você ainda não tem. Eu atendo clientes que outro dia mesmo me trouxe assim, Simone, no início eu não sabia exatamente se fazia sentido a sua contratação, mas hoje você nos trouxe uma visão de negócio que gerou economia e muito mais resultado. Uhum. Então, é inquestionável que hoje um treinador, alguém que vai estar do seu lado, especialista naquilo que você não domina, vai agregar na sua vida. Exato. Isso é inquestionável. Agora, nós precisamos entender também que talvez você seja bom naquilo que você faz. O empresário tem muito disso. Mas digerir, né? E o negócio de todos nós é gestão. Sim. Se você não domina a gestão, o seu negócio está fadado ao fracasso. Exatamente. Se você não entende de pessoas, se você não entende de como dominar os números, de como ter ali uma melhor gestão contábil, de qual que é o momento de investir, qual que é o momento de guardar, qual que é o momento de recuar, você tende a colocar a sua empresa ou a sua família em más lençóis. Uhum. E é importante a gente entender que a mentoria vai fazer isso, te trazer um olhar que talvez você não tem e, ao mesmo tempo, te fazer enxergar melhores possibilidades, melhores oportunidades. E é muito bom que, ainda que você tenha clareza, vai ser alguém para agregar e validar a sua intenção. Então, é dar passos com muito mais segurança e assertividade também. É isso aí. Então, ó, se a gente for falar para empresários, empresário, você não vai saber de todos os assuntos da empresa. Você não vai ser um dominador de Todas as gestão, finanças, Isso. produtividade, vendas e marketing. É impossível. Exato. Uma pessoa que tenha domínio de todos esses assuntos. Sempre algum pilar vai estar fraco. Eu tenho algumas sociedades e, assim, em cada um eu sei qual é o meu papel. Conheço do negócio, porque eu jamais vou entrar num negócio onde eu não sei o que cada setor ali faz. Sim. Mas, às vezes o empresário, ele não confia em quem é o dominador daquele tema, né? Quando eu digo lá dos negócios que eu estou envolvido, então assim, eu sou forte numa coisa, meu sócio é forte em outra. Eu piso no terreno dele só quando é necessário. No mais, eu tô ali acompanhando as minhas opiniões, que às vezes uma opinião de alguém que é de fora é válida, porque a pessoa talvez tá tão outra acostumada, visão do negócio. Né? E assim como qualquer outro empresariado, ele precisa de entender que ele ir ao mercado, buscar alguém que tenha know-how, não é feio de forma alguma. De forma alguma, pelo contrário. Quando nós hoje, né, definimos o que faz a pessoa ser alguém humilde? É alguém que sempre se permite estar no lugar do aprendiz. Uhum. Não há quem saiba tudo, nós nunca estaremos prontos. Eu sempre falo isso, que essa jornada do conhecimento, ela não tem fim. Eu sigo, mesmo depois de 10 anos no mercado financeiro, sou graduada, pós-graduada, sou conselheira de vários negócios, ainda assim eu sigo na jornada. Sempre existe algo que você pode aprender e, volto a dizer, para acelerar os seus resultados. Agora, essa mudança de mentalidade, ela não vai acontecer do dia para a noite. É um processo. Por isso que o meu trabalho hoje, por exemplo, com os empresários, ele tem que durar no mínimo 6 meses a 1 ano, porque é essa construção que você bem colocou. No primeiro momento, ele não traz todos os números e, com o tempo, a verdade ela vem aparecendo. Uhum. Agora, o que é importante a gente entender? Que só existe mudança quando existe consciência. Primeira coisa que a pessoa precisa entender é que ela precisa de ajuda, que isso não a coloca num lugar menor, muito pelo contrário. Grandes empresas têm grandes conselheiros e na multidão de conselheiros há grande sabedoria. Uhum. Nunca tome uma decisão apenas por aquilo que você acha ou aquilo que você pensa. Traga a visão de outras pessoas. Ouça outras pessoas. Eu discordo completamente de que eu preciso errar para aprender. Exato. Pelo contrário, eu como empresária estou sempre com outros empresários. Empresários precisam andar com empresários para poder ouvir outra visão de quem caminhou um pouco mais que você para encurtar o seu caminho. Por que não? Aves da mesma plumagem andam juntas, né? É isso.
E aí, a gente trazendo para as pessoas que não empreendem, que trabalham ali no CLT, que ganham seu salário. E assim, gente, tá tudo ok para quem é desse público. É importante a Sim, gente reforçar que não é o nosso conceito aqui falar que todo mundo tem que virar empresário e empreendedor. O mercado precisa dessa composição. Alguém é arrojado, vai lá, empreende, abre uma empresa. Alguém é bom, profissional, vai lá e vai ter uma boa performance, assim como tem gente que vai ser da produtividade e ok, tá ok. Mas, para as nossas dicas, já caminhando aqui para um final, para essas pessoas que, né, certamente vão trilhar uma vida ali com base salarial, sim, eu já dou a minha primeira dica, né? Não queira viver a vida do outro. As sim, redes sociais levam as pessoas a isso, é né? verdade. De falar, nossa, eu quero aquele local que a pessoa foi, quero jantar aquilo ali que aquela fulano tem que tomar cuidado com esse tal do merecimento, né? É verdade. Então, A crença de fala aí. merecimento desajustada te faz gastar acima do padrão, É. acima da realidade. Agora, esse contexto é muito importante, Márcio, para a gente entender que não há nada de errado em ser CLT. Como Uhum, eu disse, o CLT isso. me preparou para o que eu vivo hoje. Eu O só tenho a CLT é uma agradecer. grande escola, É. né? Total. Ao mesmo tempo, eu falo como hoje empresária e eu amo ser empresária e fazer o que eu faço. Nós precisamos trazer a realidade que nós pensamos no nosso emprego, no nosso trabalho, na nossa empresa, o tempo todo. Uhum, Te exige muito mais energia de outras frentes que, enquanto CLT, eu não tinha que me preocupar. O problema do banco, o problema do negócio ficava lá. Eu ia para casa e não levava problema para casa. uhum. Preocupações ou até mesmo estratégias que precisavam ser feitas. Então, não há nada de errado em ser CLT. O mundo do hoje empresário é muito diferente, o mercado ele é muito agressivo e vai exigir muito de você. Então, se é o seu desejo, primeiro entenda do mercado e se prepare para isso. Enquanto for CLT, é importante você entender que, primeiro, eu sou sempre uma defensora da renda extra. Uhum. Renda extra é extraordinário. Procure formas, sim, de complementar a sua renda. Uhum. Procure formas, sim, de aumentar os seus ganhos. E dentro da empresa, né, eu falo que é a carreira ali dentro do negócio, se prepare cada vez mais, Uhum. queira alcançar lugares maiores e melhores dentro da sua companhia hoje. Afinal Excelente. de contas, se você já está lá empregando o seu tempo, faça o seu melhor para que você também seja reconhecido por isso. É. E o mercado evolui tão rápido, as Sim, posições de trabalho estão sumindo cada vez mais rápido em função de tecnologia, inteligência inteligência artificial e artificial, tal, né? sim, E na sua fala da renda extra, eu também sempre tive o conceito que os juros compostos é uma renda extra, com certeza. A renda né? passiva. É a É. renda passiva, porque há uma Os juros pesquisa que diz compostos quando é o dinheiro do favorável, investimento, sendo né? pago para você e É, não pelo você amor de pagando para o Deus. banco, com É. certeza. Existe uma pesquisa que diz que ninguém se torna rico tendo uma renda só. Uhum. Quando você olha os maiores bilionários dos Estados Unidos, na declaração do imposto de renda deles, o salário ali, seja o prolabore ou ainda que ele esteja trabalhando para alguma empresa, é apenas uma das fontes de renda. Ele tem ali também a rentabilidade dos investimentos, dos imóveis, das outras empresas, dos outros negócios. Então, a gente precisa fomentar, sim, você ter mais de uma renda, porque é nesse lugar que você vira o jogo. É nesse Perfeito. lugar que você amplifica as suas possibilidades de realizações e de construção sólida para o futuro. Simone, quando o papo é bom, passa tão Passa tão rápido. Nós rápido. estamos chegando quase a 1 hora de conversa aí. Verdade. E veja, teríamos muita coisa a abordar, Muita né? coisa. Queria que você deixasse aí seus recados finais. A gente abriu o tema falando aí de performance profissional versus saúde financeira, quebrar tabus com relação a esse tema. É importante a pessoa não querer caminhar sozinha quando a Sim. gente fala do tema dinheiro. Para quem tem essa habilidade muito bem aflorada, ok. Mas eu acho que o nosso papel é também de ajudar pessoas que têm certa dificuldade quanto a esse tema, né? Então, assim, já agradecendo muito a sua participação aqui comigo.
certamente esse podcast vai explodir aí, Amém. Brasil afora. Com certeza, com Né? certeza. Deixa aí seus contatos, seu recado final, o seu jabazão final aí. Realmente, quando o papo é bom, né, o tempo voa. Eu amo falar desse assunto. Educação financeira é um gargalo que nós temos hoje na nossa sociedade. Precisamos falar de dinheiro. Dinheiro, ele não é um vilão. Ele vem para poder potencializar aquilo que já somos. Então, queira ser próspero, queira prosperar, queira aprender sobre esse assunto. Eu estou nas redes sociais, Simone Marques. Ali eu tenho um conteúdo vasto, gratuito, falando de finanças para empresários, finanças para casais, para famílias também. Me siga lá no Instagram. Também, caso queira, né, alguma dica, alguma orientação, é só me chamar. Eu tenho me dedicado, depois dessa jornada dentro ali do banco, a trazer esse assunto com leveza, com uma linguagem simples. Você não precisa ser um administrador nem um economista para aprender a lidar com dinheiro e gerir bem as suas finanças. Fato é que a vida ela é sistêmica. Eu falo muito de prosperidade integral. Quando você melhorar a sua relação com o dinheiro, quando você souber o que fazer quando o dinheiro cai na conta, você também vai ter um ganho em todas as áreas da sua vida. Então, desejem cada vez mais essa busca pelo conhecimento sobre esse assunto. Dinheiro é para todo mundo e nós precisamos falar disso. Quebrem esse tabu de que dinheiro é algo amaldiçoado. O Não brasileiro é. foi criado de forma É. errada. Sim. A nossa cultura é justamente para ter uma submissão, para ser, né, travado com relação a dinheiro. Dinheiro é bom, a gente Isso. tem que saber ganhar, tem que saber usar. Dinheiro te dá paz, né? Sim, dinheiro compra momentos em família, dinheiro ele não compra a felicidade, mas ele aumenta a felicidade. As pesquisas provam isso. Você tem condições de pagar uma boa escola, pagar um bom médico, então sim, o dinheiro vai elevar o seu nível de satisfação e bem-estar. Exatamente. Então, assim, tem que deixar de ser um tabu Sim, essas questões de dinheiro, né? é verdade. Simone, olha, muito obrigado, muito obrigado. Foi maravilhosa a nossa conversa, né? Eu quero mesmo te agradecer. Estou muito feliz da gente tá mais próximo nos últimos tempos, nos nossos Sim, workshops e tal. E vamos fazer muita coisa juntos ainda. com certeza, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Contem sempre comigo. É um privilégio poder contribuir para o podcast. Excelente. Muito obrigado.